Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Bom, terça-feira é sempre dia de falarmos de declaração de fé e nós estamos caminhando aí por ter passado durante todo esse ano por toda a nossa declaração de fé. Hoje nós vamos tratar do artigo 13 e o artigo 13 vai falar sobre evangelização e também missões. Então, de imediato, nós vamos dizer o seguinte: a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. Então, a primeira afirmação que fazemos aqui é que o propósito primordial do povo de Deus, o propósito central de toda a igreja, o propósito primário de todo aquele que se diz povo de Deus, deve e é, de acordo com as Escrituras, a evangelização do mundo, visando ou buscando não só evangelizar esse homem, não só levar a palavra de Deus para esse homem, mas também reconciliar esse homem com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. Então, essa é a tarefa primordial. Todo crente, toda igreja deve ter isso como seu alvo central. O alvo principal de Deus é a evangelização do mundo e a evangelização no sentido de reconciliar o homem com Deus, de levar a salvação de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação pela graça ao maior número de pessoas do mundo, e essa deve ser a tarefa primária, primordial, a tarefa central de todo aquele que se diz igreja ou povo de Deus ou que faz parte do reino de Deus. Segundo, afirmamos o seguinte: é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar. Olha só, é dever de todo discípulo e de toda igreja proclamar pelo exemplo e pelas palavras. E aqui nós estamos afirmando duas coisas. Primeiro, todo crente tem obrigação de manter um bom testemunho. Por quê? Porque o seu testemunho prega de forma muito contundente. Mas a proclamação do evangelho não deve ser feita apenas de boca fechada. Alguém pode argumentar: pastor, mas Pedro fala de pregar com a boca fechada. Sim, em um contexto de perseguição, em um contexto onde você é proibido de falar, aí você deve pregar então com a boca fechada. Mas em um contexto onde você pode falar, como é o caso do nosso país, nós temos que proclamar, até porque o evangelho é uma mensagem. Então eu tenho que abrir a minha boca e eu tenho que articular palavras dentro desta mensagem para que a pessoa possa então entender, não deixando de lado o seu testemunho. E aí ele vai falar, né? Pelo exemplo, pelas palavras, a realidade do evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus em todas as nações. Isso é importante. O discípulo tem que fazer discípulo. Um discípulo de Cristo, ele é um fazedor natural de discípulos. O Mark Dever, no seu livro Discipulado, ele questiona o seguinte: que se você não está fazendo discípulo, provavelmente você também não é discípulo de Cristo. E essa é uma afirmação muito contundente. Ele está dizendo, em outras palavras, que você deve questionar a sua salvação, que você deve questionar o fato de você ser discípulo de Cristo ou não, pelo fato de você fazer discípulos ou não. Isso é muito forte, mas tem muita aderência na palavra de Deus. Desculpe. Aí a gente vai concluir o segundo ponto aqui dizendo o seguinte: cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Então cabe à igreja, um corpo de irmãos reunidos em uma determinada localidade, batizar aqueles irmãos e trabalhar para que aqueles irmãos possam continuar crescendo na fé em Deus. Terceiro, nós vamos afirmar o seguinte: a responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra. Desculpe. E por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. O que nós vamos afirmar é que a evangelização ela tem que se estender por todo mundo.
ela não pode ficar restrita apenas ao nosso campo de atuação. Então a igreja local, ela trabalha primeiro pelo seu bairro, segundo pela sua cidade, terceiro pelo seu estado, país, continente e assim por diante. Mas a igreja local, ela pode não só apoiar, como também enviar obreiros e também recursos, sejam eles financeiros ou até de oração, para que a obra da evangelização alcance o mundo inteiro. Ou seja, a igreja ou os cristãos, os discípulos de Cristo, e aqui falando da nossa declaração de fé, nós estamos afirmando que é tarefa nossa como igreja nos preocuparmos com os irmãos em toda a terra, nos preocuparmos com a expansão da pregação do evangelho por toda a terra. Essa deve ser a nossa tarefa, essa deve ser o fruto ou alvo da nossa preocupação. Então é isso, pessoal. Falamos hoje sobre evangelismo e missões, ou evangelização e missões, 13º artigo da nossa declaração de fé. Pessoal, fica com Deus, uma ótima terça-feira a todos e que Deus os abençoe.